tema de hoje é depressão em cuidadores de pacientes com demência. Eu vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live mais e mais, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo rico em conhecimento. E segunda-feira foi separado para falar sobre ansiedade e depressão. Vai ter dias, vai ter lives que eu vou falar um pouco mais de depressão, vai ter outras lives falar de ansiedade. Então compartilhe o máximo de pessoas que você puder, porque é um conteúdo que quanto mais você tem conhecimento ou alguém que você conhece, com certeza é uma oportunidade de reduzir esse sofrimento. Às vezes por falta de conhecimento a gente perece, por ignorância a gente acaba prolongando um sofrimento que poderia ter a solução, o mais breve possível. Para quem não me conhece, eu sou o Whindeson Moraes, sou psicólogo clínico, também coach integral sistêmico, formado pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Além disso, sou analista de perfil comportamental, amante da vida, empreendedor digital e aprendiz. Tudo isso para te auxiliar nessa live, e nesses conteúdos. E compartilhe essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse tema. Eu vou dividir essa live em duas partes. Hoje eu vou estar falando dos pacientes, o que acontece com esse paciente com demência. Quais são os tipos de demência que pode acontecer a partir desse paciente, para depois, na próxima live, eu poder trazer para vocês o que de fato faz que os cuidadores possam ter a depressão, possa desenvolver a depressão. Então, vamos entender um pouco mais o contexto do paciente com demência. Então, existem ações perturbadoras desses pacientes. Esse paciente constitui a principal razão, até 50% de internação, em clínicas de repouso. Ações que esses pacientes vão ter perambular, inquietação, gritaria, arremesso de objetos, golpes violentos, recusa do tratamento, perturbação dos membros da equipe de saúde, insônia, choro. Então tudo isso é possível um paciente com demência emitir. Os transtornos do comportamento são sintomas comportamentais e psicológicos. Em demência não foram bem caracterizados, seu tratamento é pouco compreendido. Mas mesmo com esse pouco, a gente já consegue trazer alguns elementos recorrentes que acontecem. Decidir quais são as ações que constituem um transtorno de comportamento extremamente subjetivo. A tolerabilidade, quais ações podem ser toleradas pelos cuidadores, e depende a parte, Gui, seja bem-vindo, depende em parte do preparo do meio de vida dos pacientes, em particular da segurança. Por exemplo, a perambulação pode ser tolerável se um paciente vive em um ambiente seguro, com trancas, alarmes em todas as portas e saídas. Entretanto, se o paciente em uma casa de saúde ou hospital, a perambulação possa ser inadmissível, pois perturba os outros pacientes, o que interfere no funcionamento da instituição. Então, nesse caso, não vai ser permitido isso. Muitos comportamentos como perambulação, questionamento repetitivo, atuar de modo
não cooperativo, né, são mais tolerados durante o dia. E não se sabe, né, o fenômeno da confusão noturna, né, exacerbação de comportamentos perturbadores ao pôr do sol ou anoitecer. É um problema de tolerabilidade ou variação diurna real. Então, em casos de saúde, de 12 a 14% dos pacientes com demência apresentam mais distúrbios de comportamentos durante a noite do que durante o dia. A etiologia, né, da questão dos pacientes com demência, os transtornos de comportamento podem resultar de alterações funcionais relacionadas à demência. Capacidade reduzida de controlar o comportamento, que pode o quê? Um exemplo, né? Os pacientes podem tirar roupas em público. Interpretação errônea de pistas visuais e auditivas, por exemplo, podem resistir ao tratamento que percebem como uma agressão. Deficiência da memória de curto prazo e, por exemplo, os pacientes, né, podem repetir coisas que já receberam. Capacidade reduzida ou incapacidade de expressar necessidades. Então, por exemplo, vagueiam porque estão sozinhos, amedrontados ou procurando por algo ou alguém. Muitas vezes, os pacientes com demência apresentam difícil adaptação à regulamentação da vida institucional. Horários de refeições, sono, uso do banheiro que não são individualizados. Para muitos pacientes idosos com demência, desenvolve-se e se agravam em sintomas comportamentais e psicológicos após, né, a sua mudança para um ambiente mais restrito e estranho. Problemas físicos, por exemplo, dor, falta de ar, retenção urinária, constipação e também abuso físico, podem exacerbar em parte dos transtornos de comportamento, pois os pacientes podem ser incapazes de comunicarem adequadamente qual é o problema. Além disso, problemas físicos podem provocar delírio. O delírio pode sobreposto à demência crônica, pode piorar o transtorno de comportamento. Aí você pode se perguntar, Whindersson, como é que se avalia esse nível de demência, por exemplo? Existe a caracterização do comportamento, que é feito pelo inventário de agitação de Cohen-Mansfield e registro de comportamentos específicos. Também avaliação de coexistência de depressão e de psicose. Então, a melhor abordagem ao paciente visa caracterizar e classificar o comportamento, em vez de classificar todos os comportamentos alterados como agitação, um termo com muitos significados para ser útil. O inventário de agitação de Cohen-Mansfield é habitualmente utilizado. Ele classifica da seguinte maneira os comportamentos. Fisicamente agressivos, né? Por exemplo, bater, empurrar, chutar, morder, arranhar ou agarrar indivíduos ou coisas. Fisicamente não agressivo, por exemplo, manipular coisas de forma inadequada, vestir ou despir inadequadamente, caminhar, repetir maneirismo ou sentenças e agir agitadamente ou tentar ir para outros lugares. Verbalmente agressivo, né? Por exemplo, xingar, fazer barulhos estranhos, gritar ou apresentar crises de temperamento. E não agressivo verbal, né? Verbalmente, por exemplo, queixar-se, gemer, exige atenção constante, não gosta de nada, interrompe com observações relevantes ou irrelevantes, ou é negativo ou tipo mandão. Deve ser registrado das formas seguintes, né? Comportamentos específicos, eventos precipitantes, alimentação, toalete, administração de fármaco, visitas, o momento que o comportamento iniciou e desapareceu,
Essas informações ajudam a identificar alterações de padrões, intensidade de um comportamento e planejar uma estratégia mais fácil de tratamento. Se o comportamento se alterar, deve-se realizar um exame físico para excluir transtorno e abusos físicos mais alterações ambientais. Exemplo, um cuidador diferente, também deve ser verificadas, pois em vez de um fator relacionado com o paciente. Essas alterações ambientais podem ser as razões. Então, a depressão é comum entre os pacientes com demências, pode alterar o comportamento e deve ser identificada. Manifesta-se inicialmente com alteração abrupta da cognição, diminuição do apetite, degeneração do humor, alterações do padrão de sono, em geral hipersonolência, afastamento, diminuição do nível de atividade, crise de choro, falar sobre morte ou morrer, desenvolvimento súbito de irritabilidade ou psicose e outras alterações súbitas de comportamento. Em geral, a suspeita de depressão é feita por membros da família. Então, é possível, dentro desse quadro, como consequência, a depressão acontecer. Porque são muitos fatores. Ele está no ambiente de família, vai para uma instituição e todo esse contexto que eu falei. Outro comportamento que pode acontecer é o comportamento psicótico. Deve ser identificado, pois o tratamento é diferente do que a depressão. A presença de delírios e alucinações indica a psicose. Delírios e alucinações devem ser distinguidos de desorientação, medo e equívocos, que são comuns dos pacientes também com demência. Os delírios são sem paranoia, podem ser confundidos com desorientação, mas geralmente os delírios são fixos, Exemplo, uma casa de saúde é chamada de prisão repetidas vezes. E a desorientação varia, por exemplo, uma casa de saúde é chamada de prisão e restaurante e lar. Alucinações ocorrem sem estímulos sensitivos externos. As alucinações devem ser diferenciadas de delírios, que envolvem interpretação equivocada de estímulos sensitivos e externos. Por exemplo, telefone celular, bips e etc. Tratamento: medidas ambientais de suporte ao cuidador, fármacos apenas quando necessárias. A gestão dos sintomas comportamentais e psicológicos da demência é controversa e também sido inadequadamente estudada. Há preferência por medida de suporte, entretanto, fármacos são comumente utilizados. Roger, seja bem-vindo. Então, medidas ambientais. Como seriam as medidas ambientais para quem está passando, e está nessa situação de demência, os pacientes? Qual seria? O ambiente deve ser seguro e adaptável, o bastante para favorecer comportamentos que não sejam perigosos, sinais que possibilitem aos pacientes encontrar caminhos e portas equipadas com travas ou alarme podem ajudar a manter a segurança de pacientes que perambulam. Horas de sono flexíveis, organização de leitos podem ajudar os pacientes com problema de sono. As medidas utilizadas para tratar a demência, geralmente, também ajudam a minimizar os transtornos de comportamento. Então, fornecer pistas sobre tempo e local, explicar cuidadosamente antes de fornecê-las e encorajar atividades físicas. Se uma instituição não consegue promover um ambiente adequado a um determinado paciente, transferi-lo para uma promove um ambiente mais apropriado, pode ser o recomendado, também com o uso de medicações. Assistência ao cuidador. O fornecer suporte aos cuidadores é crucial,
Como eu falei no início da live, muitos desses cuidadores podem realmente ter depressão, ser acometido da depressão. E aí eu estou dando o lado, né, do paciente. O que acontece com os pacientes? Primeiro, na segunda live eu vou estar trazendo, né, um pouco mais do cuidador. Então, aprender como a demência provoca transtorno de comportamento e como responder a um comportamento perturbador pode ajudar os familiares e outros cuidadores a proporcionarem melhores cuidados e atenderem melhor o paciente. Aprender a lidar com o estresse, o qual você pode ser considerável é essencial, e cuidadores estressados devem ser encaminhados ao serviço de apoio. Por exemplo, assistentes sociais, grupo de apoio, né? Grupo de apoio aos cuidadores, auxiliares de casas de saúde. Então deve saber como obter cuidados de repouso. Os membros da família que são cuidadores devem ser monitorados para a depressão, que ocorre praticamente metade deles. A depressão de cuidador deve ser tratada imediatamente. O uso de medicamentos. Os fármacos que melhoram a cognição, né, por exemplo, inibidores de colinesterase, também podem ajudar a tratar sintomas comportamentais e psicológicos em pacientes com demência. Entretanto, os fármacos direcionados diretamente ao tratamento dos comportamentos, por exemplo, antipsicóticos, devem ser utilizados apenas quando as outras abordagens são ineficazes e quando são essenciais para a segurança. A necessidade de tratamento deve ser reavaliada no mínimo uma vez por mês. Os fármacos devem ser selecionados visando aos comportamentos mais intoleráveis. Antidepressivos de preferência, né? Os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, né? É o ISRS, devem ser prescritos apenas para os pacientes com sinais de depressão. Os antipsicóticos muitas vezes utilizam o antipsicótico. Na verdade, muitas vezes é usado o antipsicótico, tá? E mesmo com a sua eficácia tenha sido demonstrada apenas em paciente psicótico, né? É um pouco provável que outros pacientes se beneficiem com eles e muito provável que apresentem efeitos adversos, em particular sintomas extrapiramidais. Pode ocorrer discinésia tardia ou distonia tardia também, em geral. Essas condições não desaparecem quando se reduz a dose ou se retira o fármaco. Então, algumas prescrições em relação ao antipsicótico existem, né? Outros medicamentos também tem o antiepiléticos, particularmente o valproato, podem ser úteis no controle de surtos de comportamento impulsivos e às vezes usa sedativos, né? Por exemplo, o benzodiazepínicos e também, né, de ação curta, como o irazepam também, que é a cada 12 horas, e também em curto período para aliviar a ansiedade, mas não são recomendados para um uso prolongado. Eu vou trazer pontos chaves aqui do que eu trouxe até o momento para que você possa, o seu entendimento ficar ainda mais claro nesse percurso no assunto de hoje. O que constitui comportamentos perturbadores é subjetivo e variável, mas distúrbios comportamentais são a razão de até 50% das internações em clínicas de repouso. O comportamento muitas vezes se deteriora, né, quando os pacientes são transferidos do seu ambiente familiar. Distúrbios
comportamentais podem ser desencadeados por um problema físico que o paciente não consegue comunicar. Categorizar os distúrbios comportamentais usando o inventário de agitação de Cohen-Mansfield, isso é usado, né, para realmente ter a clareza desse paciente com demência. E é importante o uso dessa ferramenta. Reconhecer os sinais de depressão como alterações abruptas da cognição, diminuição do apetite, degeneração do humor, alterações do padrão de sono, em geral hipersonolência, afastamento, diminuição do nível de atividade, crise de choro e falar sobre morte e morrer. E estar alerta ao desenvolvimento súbito de irritabilidade e comportamento psicótico. Tratar com medidas ambientais, evitando fármacos quanto possível. E algumas informações adicionais, que você tenha dúvida, você pode deixar nos comentários aqui. Como eu falei, é a primeira parte para falar um pouco da parte do paciente com demência. E a segunda parte eu vou estar falando por que os cuidadores eles podem ser acometidos com depressão. Eu já dei uma pincelada hoje em relação a isso. E participem, né? Compartilhe essa live, curta essa live, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e acompanhem, né? Como eu falo, crescer e contribuir. Tem esse canal do Instagram e tem um canal do YouTube. E se você não é inscrito no canal Whindersson Moraes Coach, o link está aqui na bio do Instagram. É só você acessar, se inscrever, compartilhar, assistir os vídeos, muito interessante. E minha eterna gratidão, compartilhe essa live. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima.